noite. Que o nosso mestre esteja conosco, a nos inspirar, nos acolher, facilitar o nosso raciocínio, nossa compreensão. Vocês querem que ligue o ventilador? Eu sempre fico na dúvida, porque tem gente que diz que morre de frio. Não, Paty? Não? Não. Tá bom. Então a maioria não quer que ligue. Olhe para não ficar murmurando depois, né? Murmurações, capítulo 75 do livro Pão Nosso. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. É uma frase de Paulo na carta aos Filipenses, mais precisamente no versículo 14 do capítulo 2. Então nos escreve Emmanuel: nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente, suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quanto estiver em nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certo de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. É, Emmanuel deu sequência aqui, né? Porque na semana passada, que é o capítulo 74, Ivo comentou aqui sobre as más palestras. E o tema continuou. Acho que ele quis esticar um pouco mais, como que diz assim, um capítulo só não é necessário, não é suficiente, então vamos encaixar logo o segundo. Mas tem uma diferença, porque quando o Ivo comentou aqui para a gente, leu as más palestras, dava a entender como realmente aquela conversação menos nobre, menos digna, né? Mais fútil, maliciosa, mas sempre no tom realmente de denegrir, destruir, caluniar, etc. Mas é conversa. Aqui é murmuração, sabe? Aquela coisa que a gente fala em voz baixa, né? Porque murmurar é isso. Murmurar é esse som do, do mar, aquela coisa assim, né? Da água. Então, essa conotação aqui do murmúrio, pelo menos eu entendi assim, é essa conversa da boca miúda, que às vezes é só para você mesmo, que tem aquele murmúrio para dentro, né, que é uma espécie de fermentação mental. A gente participa de alguma atividade, ou enfim, e quando sai, aí sai murmurando. Por que não gostou? E aí fica aquele pensamento, e daqui a pouco você está comentando com outra pessoa, e se está falando baixo é porque é algo que não quer que os outros ouçam, e por que não quer que os outros ouçam? Qual é o sentido realmente, né? Então, isso realmente é muito pernicioso, né? Isso é muito ruim. Isso contagia, isso contamina, isso bota as energias para baixo. Eu achei ótimo quando ele falou aqui de
acumuladores de energias destrutivas. É, porque você começa a minar os ambientes, as conversações, as atividades. E pior ainda quando a gente fala de pessoas, né? É um hábito que a gente deve, assim, tirar de nossas vidas, falar dos outros. Eu me lembrei, inclusive, até peguei lá dentro, bem interessante, no livro dos médiuns, no item 252, no capítulo que fala das obsessões, Kardec colocou uma, uma situação de duas irmãs que, na casa delas, a casa era apedrejada, ela tinha as roupas rasgadas, sujas, quando elas colocavam no varal. E elas achavam que era alguém. Só que não era ninguém, era um espírito. Até que elas chegam até um grupo espírita, falam sobre o que aconteceu, eles evocam o espírito não quer conversa, né? Ou seja, queria mesmo atingi-las. E aí vem uma comunicação de um espírito superior, depois que ele saiu, e o espírito superior disse assim: o que essas damas têm de melhor a fazer é pedir aos seus espíritos protetores para não abandoná-las. E não tenho melhor conselho a lhes dar que descerem em suas consciências para ir se confessarem a si mesmas, e examinarem se têm praticado o amor ao próximo e a caridade. Não digo a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua, porque, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não justificam, por seus atos piedosos, o desejo que têm de se verem livres daqueles que as atormentam. Amam muitíssimo censurar o seu próximo, e o espírito que as obsidia toma sua revanche, porque foi seu burro de carga quando vivo. Não tem senão que procurar em sua memória e verão logo com quem estão ocupadas. Ou seja, era alguém que foi contemporâneo delas, que desencarnou, e elas não economizavam palavras, né? Aí ele diz assim, tá, seu anjo guardião precisou se afastar diante de atos repreensíveis ou de pensamentos maus. O que necessitam são fervorosas preces por aqueles que sofrem. Então, o que o Espírito está dizendo aqui é o seguinte: por que elas estão sendo obsidiadas? Duas senhoras piedosas, caridosas, direitas, corretas, mas a língua ferina. A gente convive com isso hoje? Não. É, a gente convive, né? Porque me parece que esse hábito vem se perpetuando. Aliás, esse vício, né, não é hábito. Emmanuel fala sobre queixas aqui, no outro texto ele fala que são falsos sistemas de desabafo, né? Então, esse vício de falar dos outros, quando esses outros não estão na presença, não é de agora, é de muito tempo. E aí, às vezes a gente se vicia em falar, às vezes a gente se vicia em ouvir. E isso faz mal para quem fala, e isso faz mal para quem ouve. É essa a chamada que Emmanuel vem dar aqui para a gente, né? Não há motivo para isso. Eu até fiquei assim pensando, por que aqui no final do texto ele fala sobre lutemos quanto estiverem nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Eu sempre pensando, humilhantes atitudes mentais. Bom, eu entendi assim, é realmente humilhante você sair de uma situação, de uma conversa, ou de uma atividade e ficar ali, sabe, na boca miúda, detonando, literalmente, falando mal, viu como o fulano se portou, é isso, entrou de nariz em pé, coisa não sei o quê. Então, começa aquele bochicho, aquela queixa. Gente, isto destrói, isto é humilhante.
que a pessoa deveria fazer? O que é que nós deveríamos fazer se nós, por algum motivo, nos desagradamos de uma situação qualquer? Chama a pessoa e conversa. A pessoa. Mas não, eu falo assim, hoje tá vendo ali, ó, aquele fulano, isso aqui, aí fica nessa murmuração, e isso destrói aqui, né? E atinge lá também. Porque o que a gente fala sai do coração, né? O que sai do coração é a mesma coisa que a gente pensa com sentimento. Não existe pensamento destituído de sentimento. Como também não tem sentimento destituído de pensamento. É uma coisa só. Só que o nosso cérebro físico e também perispiritual, ele funciona como um rádio. Só que é um rádio em duplo sentido, né? Ele transmite e ele recepciona, recebe. Na sintonia que a gente ajustar o dial. Então, se eu ajusto o dial para maledicência, e maledicência não é só falar mal escancaradamente de alguém, é esse tipo de comentário que destrói. Eu estou sintonizando o meu cérebro para receber também esse tipo de sintonia. E vão se agregar em torno de nós, porque nós estamos sempre com uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo, ou seja, nós não estamos vendo, mas tem um bocado de espírito aqui. Tem um bocado de espírito que nos acompanha, além dos nossos anjos guardiães. Então, existem algumas obsessões que o obsessor não tem nada contra aquela pessoa. Não é desafeto, não teve nada no passado, mas ela gosta do que a pessoa faz. Então, se a pessoa é dada à fofoca e ela adora fofoca, ela ou ele, né, o espírito, ele cola na pessoa e a pessoa aceita essa cola, esse grude. Por quê? Porque ela também se compraz naquilo. E aí, ó, tome a tricotar, né? Tome a falar mal e falar mal. E aí, Emmanuel diz que isso é verdadeiramente uma enfermidade. Não existe só a enfermidade do corpo. Existe enfermidade da mente também. Existe enfermidade do coração, sem ser o órgão físico, mas do sentimento, né? E essa é uma delas. E ainda que a gente não se dê a estas murmurações, mas ficar ao lado de alguém que murmura é ruim do mesmo jeito. E não tem nada demais se uma pessoa vier falar com a gente. "Pô, você viu o que aconteceu com fulano?" Não, mas para que você está me falando isso? Com as três peneiras de Platão ou de Sócrates, Sócrates. né? Que alguém vai falar com ele. Poxa, eu queria te dizer o que aconteceu com fulano. Ele fez, primeira coisa, primeira peneira. O que você vai me falar é verdade? Bem, eu ouvi falar, né? Eu não vi, alguém que me falou. Fez, então, você já não sabe se é verdade. Segunda peneira, peneira da bondade. O que você vai me falar? Você gostaria que falassem de você? É, acho Não não exatamente. exatamente assim. Ah, então já não passou pela segunda. Agora vamos para a terceira peneira. Tem alguma utilidade que você vai me falar? É prestar para alguma coisa? Não. Então, assim, essas três peneiras nós devemos utilizar. Porque algumas pessoas dizem assim, não é porque faltou assunto. Fica calado. É melhor ficar calado do que ficar falando dos outros. E é realmente uma coisa humilhante para si própria você falar das outras pessoas, né? É, é, não tem sentido. Então, eu não vejo nada demais se alguém vier falar comigo sobre alguma coisa e disser, não vamos falar não. É sobre aquela pessoa que você quer falar? Vamos chamar ela? Vamos falar na frente dela? Não, então não fala, porque não tem sentido. Nada contra você comentar algo no sentido de extrair algo de bom daquilo dali.
Mas o falar por falar, para ficar se queixando, né? Ele fala aqui da queixa. Aqui, ó. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muita queixa, é melhor proceder a um rigoroso autoexame. Porque, por que que a gente vai se queixar? Eu até me lembrei aqui de um. Emmanuel tem um texto chamado Queixas, no livro Vinha de Luz. E ele tem uma hora que ele diz assim: é, a queixa é um vício. Cadê aqui? Pronto, tá. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? Então queixar para quê? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. E como diz o povo, né, no popular, palavra tem poder. Quando a gente fica se queixando, a gente está reforçando aquilo do que a gente está se queixando, porque nós estamos reforçando aquela atitude mental negativa. Então, o puxão de orelha de Emmanuel, né, para todos nós, para ficarmos atentos. Então, as palestras, murmurações, né, nossa atitude diante do que acontece e até mesmo aquelas murmurações que são só para dentro. A gente não fala com ninguém, mas a gente fica remoendo, fica murmurando. Não faz bem a gente também. É um acumulador de energia destrutiva, negativa. Ah, mas o mundo está assim, isso não tem jeito. Tem. A gente é que pensa que a gente controla o mundo, que o mundo está sendo governado pelos presidentes das nações. Eles governam as nações, mas o planeta não. O planeta tem governo, tem governador seríssimo, competentíssimo. O planeta não está à deriva, como diz minha queridíssima mãe, o mal anda de tamancos e o bem de pantufas, por isso que a gente não ouve. Basta uma árvore cair que é um estrondo horroroso, mas tem 1.000, 2.000, 10.000 árvores que crescem num silêncio que ninguém ouve. Então, o bem é maior do que o mal, a luz vence as trevas. Tenhamos confiança neste mestre, que a gente chama tanto por ele aqui, né? Ele é como o sol. O sol não precisa vir até a Terra para poder aquecer o talo da grama ali. De lá de onde ele está, ele ilumina o planeta inteiro. Ele aquece o planeta inteiro. Assim é o Cristo. Ele está presente aqui em todos os lugares, a todos os momentos. Basta a gente sintonizar que a gente vai sentir. Faz-se bem aos nossos corações.